Olá pessoal, hoje daremos continuidade ao estudo da responsabilidade tributária, que iniciamos na aula anterior, quando vimos os conceitos e as diferenças entre responsabilidade por substituição e responsabilidade por transferência. Lembrando que estamos tratando aqui do sujeito passivo denominado de responsável, e o responsável é aquele que, embora não tenha praticado o fato gerador, não tenha dado causa à ocorrência do fato gerador, ele será obrigado por lei a cumprir aquela obrigação tributária, tá certo? Então, dando continuidade ao estudo da responsabilidade tributária, vamos analisar algumas classificações referentes ao tema, e a primeira delas é aquela que vai nos dizer que essa responsabilidade pode ser pessoal, a responsabilidade tributária pode ser solidária e a responsabilidade pode ser subsidiária. Quando a gente trata de responsabilidade pessoal, é interessante que a gente analise o artigo 128 do CTN. E esse artigo vai dizer que, sem prejuízo do disposto nesse capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa. Então, até essa parte aqui que eu grifei, ela está conceituando a própria pessoa do responsável. O responsável é aquela pessoa definida em lei como obrigada, como sujeito passivo daquela obrigação tributária, embora essa pessoa não tenha dado causa ao fato gerador. Tá certo? Vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte. E é essa parte em que se fala da exclusão da responsabilidade do contribuinte que interessa nessa referida, na presente tipologia de responsabilidade pessoal. Então, a partir desse conceito do artigo 128, quando ele diz que estará excluída a responsabilidade do contribuinte, a gente compreende que na responsabilidade pessoal, a pessoa do responsável será o único sujeito passivo daquela obrigação tributária. Não existirá nenhuma responsabilidade em cima do contribuinte. O contribuinte ele será afastado da obrigação de cumprir, melhor dizendo, aquela obrigação tributária. Ele estará afastado do polo passivo da obrigação tributária. Então vejam, gente, que em uma situação de responsabilidade pessoal, a pessoa do responsável vai responder com exclusivismo. Só ele deverá cumprir aquela obrigação tributária. O fisco não buscará o cumprimento dessa obrigação da pessoa do contribuinte, certo? O contribuinte, embora ele tenha dado causa ao fato gerador, ele estará sendo aí afastado do polo passivo da obrigação tributária. Então, o exclusivismo é a principal característica da responsabilidade pessoal. Só o responsável será procurado, será buscado pelo fisco para cumprir aquela obrigação tributária. Tá certo? Então, como eu coloquei aqui para vocês, o contribuinte ele estará excluído da cobrança do tributo. E o exemplo que a gente encontra de responsabilidade pessoal está no artigo 135, inciso 3 do CTN. E o que é que diz o artigo 135, inciso 3? Lá no artigo 135, a gente vê que são pessoalmente responsáveis. Então, olha aqui o artigo 135 já dizendo que se trata de uma situação de responsabilidade pessoal. Então, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Inciso 3, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Então, o que é que o artigo 135 está dizendo? A pessoa jurídica, para o direito, ela é uma pessoa como qualquer outra, tá certo? E essa pessoa jurídica, ela pode dar causa, ela pode figurar no polo passivo de alguma obrigação tributária, no papel de contribuinte. Por exemplo, será a pessoa jurídica o contribuinte do IPTU com relação aos imóveis urbanos de propriedade dessa pessoa jurídica, certo? Nada impede que ela figure como contribuinte de obrigações tributárias quaisquer. Essa pessoa jurídica pode responder por uma multa tributária, ser obrigada a pagar uma multa tributária, caso pratique alguma infração à legislação tributária, por exemplo, quando ela deixe de cumprir alguma obrigação principal
ou acessória, né, nos moldes da legislação tributária. Então veja que essa pessoa jurídica ela pode ser contribuinte como qualquer outra pessoa. E o que é que o artigo 135 está dizendo? Se essa obrigação tributária ela nasceu pelo fato de que os diretores, gerentes ou representantes dessa pessoa jurídica praticaram atos com excesso de poderes ou infração à lei, ou seja, essa obrigação nasceu em decorrência de um excesso de poder ou de uma infração à lei praticada pelos diretores ou gerentes dessa pessoa jurídica, a responsabilidade da pessoa jurídica é afastada. Então, o artigo 135 do CTN vai afastar o contribuinte, que é a própria pessoa jurídica, do cumprimento dessa obrigação tributária que surgiu em decorrência desse ato praticado com excesso de poder ou infração à lei. E o artigo 135 vai dizer o seguinte: essa obrigação tributária deverá ser paga pelo próprio diretor, gerente ou representante que praticou esse ato com excesso de poderes, esse ato abusivo, tá certo? Então esse diretor, o gerente, vai ser o responsável tributário pelo ato, né, praticado com excesso de poderes, pela obrigação tributária que nasceu desse ato praticado com excesso de poderes, certo? E o responsável, de acordo com o artigo 135, vai responder com exclusividade. Então, essa obrigação tributária deverá ser cobrada exclusivamente desse diretor, desse gerente ou do representante da pessoa jurídica, certo? O contribuinte será afastado, a própria pessoa jurídica, né, que figura como contribuinte daquela obrigação, será afastada, né, do cumprimento da obrigação tributária nessa situação, tá certo? Então vejam aqui um exemplo em que o responsável vai aí cumprir sozinho essa obrigação, vai ser chamado a cumprir sozinho, né, apenas ele, essa obrigação tributária. Outro exemplo de responsabilidade pessoal a gente vê com relação à morte do contribuinte do IPTU. O artigo 131 do CTN vai dizer que são pessoalmente responsáveis. Então veja o CTN mais uma vez sendo expresso ao atribuir uma responsabilidade pessoal, tá certo? Inciso 3, o espólio pelos tributos devidos pelo decujus até a data da abertura da sucessão. E acho que a gente até já viu alguma situação no estudo lá da responsabilidade por transferência. E o que é que acontece aqui, gente? Então imagine que João, proprietário de um imóvel urbano, certo? Em 2011, João morre. Antes de 2011, antes da morte de João, né, como ele era proprietário de um bem imóvel, é lógico que João vai ser o contribuinte do IPTU relativo a esse imóvel, certo? Então, com relação a um fato gerador relativo ao ano de 2009, certo? O sujeito passivo, o contribuinte, aquela pessoa que deverá pagar o IPTU a título de contribuinte, né, será João, que é o proprietário do imóvel urbano. Então, imagine que João não paga o IPTU em 2009, certo? Esse IPTU está pendente, e em 2011 João morre. E aí, com a morte de João, a gente se pergunta, né? Quem irá pagar esse IPTU? Será que o fisco vai perder o direito de cobrar esse IPTU com a morte do contribuinte? E aí o artigo 131 oferece a resposta. O artigo 131 vai dizer que não, que com a morte do proprietário, né, do bem imóvel, o espólio vai ser o responsável pelo pagamento desse tributo. Então, o espólio, que nada mais é do que aquele patrimônio do decujus, né, aquele conjunto, aquela universalidade de bens e direitos do decujus, é que vai se responsabilizar pelos tributos pendentes, né, pelo contribuinte após a sua morte. Então veja aqui o espólio, ele vai ser o responsável tributário, né, ele vai ser chamado a cumprir essa obrigação tributária sozinho. João não estará mais presente, o contribuinte não estará mais presente para dar cumprimento a essa obrigação do IPTU. O espólio sozinho, né, o responsável sozinho, é que irá cumprir essa obrigação tributária relativa ao IPTU que ainda estava pendente. Ok? Então, mais uma vez, mais um exemplo de responsabilidade pessoal. É interessante a gente notar que uma classificação não exclui a outra, tá certo?
Então, a gente observa aqui no exemplo que a responsabilidade do espólio é pessoal e a responsabilidade do espólio também se dá por transferência nos moldes do que a gente estudou na aula passada. Antes do responsável tributário, já existia um sujeito passivo anterior dessa obrigação tributária, certo? Nessa obrigação de recolher o pagamento do IPTU, já existia um sujeito passivo anterior a esse responsável tributário, que era o contribuinte. Com a morte do contribuinte, a responsabilidade foi transferida a outra pessoa, né? Ao próprio espólio, ao responsável tributário. Então, essa responsabilidade surgiu por transferência. Antes dela, já existia um sujeito passivo, né, que lhe era anterior. Essa responsabilidade ela não surge a partir da ocorrência do fato gerador, como se dá nos casos de responsabilidade por substituição. Tudo bem, gente? Além da responsabilidade pessoal, existe também a responsabilidade solidária. E aí, com relação à solidariedade, o que é que vai acontecer? O responsável não estará sozinho no polo passivo da obrigação tributária, de modo que o fisco, de modo que o Estado poderá cobrar aquela obrigação, tanto do contribuinte quanto da pessoa do responsável. Eles estão ali no polo passivo da obrigação tributária de forma solidária, de acordo com o que a gente estudou nas aulas anteriores. E a gente estudou o seguinte: de acordo com o artigo 124, parágrafo único do CTN, essa solidariedade ela não admite, né, ela não comporta o chamado benefício de ordem. E isso quer dizer que não existe uma ordem de preferência entre os sujeitos passivos dessa obrigação tributária. O fisco pode cobrar essa obrigação de todos eles conjuntamente ou de qualquer um deles sem ter a obrigação de observar nenhuma ordem de preferência. Então, por exemplo, o fisco, em um caso de responsabilidade solidária, pode cobrar a obrigação tributária diretamente do contribuinte, ou pode cobrar a obrigação tributária apenas do responsável, ou pode cobrar a obrigação tributária do contribuinte e do responsável ao mesmo tempo, certo? Não existe uma ordem de preferência entre eles. O Estado primeiro não deve buscar o contribuinte para só depois buscar o responsável para o cumprimento da obrigação. Não existe essa ordem de preferência, certo? Além de não comportar o benefício de ordem na responsabilidade solidária, a gente estudou que o artigo 125 dispõe de algumas características dessa responsabilidade solidária, que também nós já estudamos, cada uma delas detalhadamente, né? Então, o artigo 125 vai dispor que, salvo disposição em lei em contrário, são os seguintes efeitos da solidariedade. Tá? Então, esses efeitos da solidariedade que a gente já estudou se aplicam justamente a esses casos de responsabilidade tributária. E quais são esses efeitos, né? O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. Então, se o contribuinte realizar o pagamento da obrigação tributária, o responsável tributário se beneficiará desse pagamento, tá certo? Não poderá ser cobrado mais uma vez por parte do fisco. Inciso 2. A isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo nesse caso a solidariedade, quanto aos demais pelo saldo. Isso a gente já estudou com detalhe. E inciso 3. A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais, que a gente também já estudou. Tá certo? Então, a responsabilidade solidária é isso. O contribuinte e o responsável são chamados conjuntamente para cumprir aquela obrigação tributária. E o Estado pode cobrar essa obrigação de qualquer um deles ou dos dois, né, de forma conjunta, ao mesmo tempo. Não importa. Vai depender do que for mais fácil, do que for mais conveniente ao próprio Estado. Um exemplo dessa responsabilidade solidária está lá no artigo 134 do CTN. Então, o artigo 134 vai dizer o seguinte, que nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este, nos atos em que intervierem ou pelas omissões em que forem responsáveis, inciso 7, os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Então, o que é que o artigo 134 está nos dizendo? Né? Quando há uma sociedade de pessoas,
e a liquidação, né, essa sociedade ela é extinta, os tributos pendentes, né, as obrigações tributárias que não foram cumpridas por essa sociedade de pessoas serão transferidas a pessoas dos sócios, né? Então, os sócios se responsabilizarão por essas obrigações tributárias que ainda estão pendentes com relação à liquidação de sociedade de pessoas. E esses sócios, eles têm uma responsabilidade solidária. Olha aqui, ó, respondem solidariamente, certo? Então, o Estado poderá cobrar essas obrigações pendentes que não foram cumpridas pelo contribuinte. Quem era o contribuinte? A própria pessoa jurídica, a própria sociedade de pessoas. Com a extinção da sociedade, a responsabilidade tributária passou para a pessoa dos sócios. O contribuinte, né, ele se extinguiu. Então, os sócios se responsabilizarão de forma solidária, de modo que o fisco poderá cobrar dos dois conjuntamente. Ele cobrará do sócio A e do sócio B de forma conjunta. Poderá escolher B para o pagamento dessa obrigação tributária pendente, ou poderá cobrar a obrigação de A. Vai depender, como eu falei, dessa conveniência do próprio fisco. Então, vejam que, diferentemente da responsabilidade pessoal, na solidária, o responsável não estará sozinho no polo passivo, certo? Sempre haverá alguém respondendo ali junto com ele. E a última classificação, né, de acordo com a responsabilidade pessoal, solidária e subsidiária, é a própria responsabilidade subsidiária. E na responsabilidade subsidiária, o que vai diferenciar ela, né, da responsabilidade solidária, é que na responsabilidade subsidiária há uma ordem de preferência, há uma ordem de vocação. Aqui na responsabilidade subsidiária há o chamado benefício de ordem, diferentemente do que nós vimos na responsabilidade solidária. Então, nos casos de responsabilidade subsidiária, o Estado, em primeiro lugar, deve cobrar a obrigação do próprio contribuinte, e só quando for impossível cobrar essa obrigação do contribuinte, certo? Quando ele não conseguir obter o cumprimento da obrigação por parte do contribuinte, é que ele deverá buscar a pessoa do responsável, certo? Então, o responsável tem que ser buscado em segundo lugar, quando a responsabilidade for subsidiária. E os casos um exemplo, né, de uma responsabilidade subsidiária está previsto no próprio artigo 133, inciso 2 do CTN. E o que é que dispõe o artigo 133, inciso 2 do CTN? De acordo com o artigo 133, a pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir outra por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato, né? Então, vocês percebem que a leitura é bastante extensa, mas é bem fácil de entender, certo? Inciso 1. Integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Inciso 2. Subsidiariamente com o alienante, se esse prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Então, vamos aqui desenhar esse artigo 133 para ele ficar mais fácil de compreender. Então, o artigo 133 está dizendo o seguinte: imagina aí determinado estabelecimento comercial que explora o ramo de farmácia, certo? Então, a farmácia X, né, nesse ramo de comércio, e essa farmácia pretende alienar um de seus estabelecimentos, certo? Então, a farmácia X pretende alienar esse estabelecimento comercial, e quem vai comprar esse estabelecimento é outra rede de farmácias, é a farmácia Y. Então, veja que outra rede, mas no mesmo ramo de atividade, é que vai adquirir, né, esse estabelecimento comercial que está sendo alienado pela farmácia X. O que é que acontece? Antes dessa alienação, essa farmácia X estava com muitos débitos de contribuição previdenciária.
e a gente sabe que contribuição previdenciária é uma espécie de tributo, não é isso, gente? Então, estava cheio de débitos tributários relativos à contribuição previdenciária e aliena essa farmácia para a farmácia Y. Então, a farmácia Y compra esse estabelecimento comercial, né, repleto de débitos relativos à contribuição previdenciária. E o que é que o artigo 133 está dizendo, né? Inciso 2. O artigo 133 ele diz o seguinte: se a farmácia X vende o estabelecimento à farmácia Y e após essa alienação a farmácia Y cessa a farmácia X, tá, gente? Desculpa, cessa suas atividades. Então, com a alienação, a farmácia X deixa de existir, ela cessa suas atividades, a farmácia Y responderá pessoalmente. O fisco não irá perder esse crédito tributário referente às contribuições previdenciárias pendentes. Então, se o alienante desaparece e aquela pessoa que compra o estabelecimento, né, adquire com esse débito tributário, ela vai responder pessoalmente, né, por esse débito que está pendente. Então, olha o inciso 1 dizendo isso, né? Vai responder integralmente se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Então, a farmácia X cessou a alienação e, com isso, a farmácia Y vai responder pessoalmente. Imagina agora que a farmácia X ela não cessa suas atividades, certo? Então, imagina aqui que a farmácia X ela tem vários estabelecimentos comerciais dispostos na cidade e ela vai apenas vender um deles, mas ela não cessa suas atividades. Ela continua aí funcionando a todo vapor. Quando a farmácia X, né, continua suas atividades no mesmo ramo de comércio, né, a farmácia Y não responderá mais de forma pessoal, e sim subsidiária. Então, com relação àquelas contribuições previdenciárias que eram devidas à farmácia X, né, primeiramente o fisco deve buscar a cobrança junto à pessoa do contribuinte, que é a própria farmácia X. Não é isso? Ela é o contribuinte da contribuição previdenciária e ela continua existindo. Se o fisco não conseguir a obtenção do cumprimento dessas obrigações tributárias do contribuinte, que é a farmácia X, que continuou a exploração de suas atividades, aí sim ele buscará a pessoa do responsável tributário, que é a farmácia Y, certo? De forma subsidiária. Mas primeiro ele tem que buscar esse cumprimento da farmácia X, porque a farmácia X não desapareceu. Ela continua ali exercendo sua atividade, de modo que esse contribuinte tem que pagar, né, tem que cumprir essa obrigação. Se o contribuinte, que é a farmácia X, não cumpre a obrigação, aí sim o fisco se voltará contra a pessoa, né, do responsável. Então vejam aí que há uma ordem de preferência. Então, é o que o inciso 2 vai nos dizer, né? O alienante, não, a pessoa que adquire o estabelecimento comercial responde subsidiariamente com o alienante se o alienante prosseguir na exploração da atividade. Tá certo? Então vejam aqui um exemplo de responsabilidade subsidiária. Ok, gente? Então, uma primeira classificação na aula de hoje se refere à responsabilidade pessoal, solidária e subsidiária, que é somente isso que nós vimos até então. O que é que acontece? O próprio CTN, ele estabelece uma classificação própria acerca da responsabilidade, certo? Então, essa responsabilidade que a gente viu é uma criação doutrinária, mas o próprio CTN ele também estabelece uma classificação própria. E o CTN classifica a responsabilidade tributária como responsabilidade dos sucessores, ou por sucessão, né, previsto lá no artigo 129 a 133. Vai classificar a responsabilidade tributária como responsabilidade de terceiros, previsto lá no artigo 134 e 135. E, por fim, vai tratar da responsabilidade por infrações prevista no artigo 136 a 138. Então, é interessante que a gente compreenda também essa classificação da responsabilidade tributária nos moldes do Código Tributário Nacional.
E a primeira delas se refere à responsabilidade por sucessão ou responsabilidade dos sucessores. E o que é que acontece nessas situações de responsabilidade por sucessão ou de responsabilidade dos sucessores? Na responsabilidade por sucessão, há a ocorrência do fato gerador, né? E a gente sabe que ocorrido o fato gerador, nasce a obrigação tributária instantaneamente. Ela nasce em decorrência desse fato gerador. E com o nascimento da obrigação tributária, nasce, né, no polo passivo a pessoa do contribuinte. A pessoa que deu causa ao fato gerador e que, portanto, terá que pagar, terá que cumprir essa obrigação tributária. Então, veja aqui o contribuinte, ele aparece, certo? Como no polo passivo, já que ele deu causa a essa obrigação tributária. O que é que acontece nessa linha do tempo? Em um momento posterior, quando já existia um sujeito passivo, acontece um evento sucessório. Acontece uma situação prevista na lei, e essa situação faz com que a responsabilidade tributária, né, a obrigação de cumprir aquela obrigação tributária, passe do contribuinte para a pessoa do responsável. Então, a responsabilidade tributária ela nasce, nesse caso, né, na responsabilidade por sucessão, através de um evento sucessório previsto na lei. Quando acontece esse evento sucessório, a responsabilidade é transferida do contribuinte para a pessoa do responsável. Por isso que eu coloquei aqui que se trata também de uma situação de responsabilidade por transferência, de acordo com o que a gente viu. É isso, eu falei para vocês que essas classificações elas se comunicam, como é o caso aqui da responsabilidade por sucessão. Quando ocorreu o fato gerador e nasceu a obrigação tributária, já existia um sujeito passivo, nesse caso o próprio contribuinte. E após o evento sucessório, a responsabilidade do contribuinte é transferida para a pessoa do responsável. Pessoa essa que não deu causa, que não praticou esse fato gerador. Por isso que a gente diz que a responsabilidade por sucessão também é responsabilidade por transferência. E temos vários exemplos na legislação acerca desses eventos sucessórios capazes de gerar essa responsabilidade por sucessão, como é o caso, por exemplo, da morte do contribuinte, operações societárias que nós vamos estudar também, compra e venda de bens. Então existem várias situações caracterizadas, né, disciplinadas como evento sucessório. Então a primeira situação que está prevista lá no artigo 130 do CTN é a responsabilidade do adquirente de imóveis, a chamada sucessão imobiliária, certo? Então essa sucessão imobiliária é a primeira situação de responsabilidade por sucessão que nós iremos estudar na aula de hoje. E lá no artigo 130, a gente lê o seguinte: os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim relativos às taxas de prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Então, o que é que o artigo 130 está dizendo? A responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias, né, referente a imóveis, elas vão ser transferidas à pessoa do adquirente no ato, né, de transferência. Ocorreu a transferência do imóvel, o adquirente passará a ser responsável pelos tributos pendentes, né, relativos a esse imóvel. Então vejam que essa responsabilidade, nessa sucessão imobiliária, ela se refere a situações de aquisição de imóveis, por exemplo, uma compra e venda, né? E ela vai se referir a tributos pendentes relativos ao imóvel. Então, o alienante estava com tributos pendentes, aliena esse imóvel, tá, para a pessoa do adquirente, e essa pessoa do adquirente acaba se tornando o responsável tributário por esses tributos pendentes relacionados, né, a esse imóvel. O que é que eu chamo a atenção para vocês? O artigo 130
ele vai tratar de apenas 3 espécies tributárias envolvidas. Então, o artigo 130 vai dizer o seguinte: só vai ser transferida à pessoa do responsável, né, a responsabilidade acerca dos impostos, né, cujo fato gerador seja a própria propriedade, como, por exemplo, o IPTU. Então, se havia débito do IPTU, esse adquirente será o responsável pelo IPTU que era devido pelo alienante, tá certo? Além dos impostos acerca da propriedade, domínio útil e posse, as taxas, e não é qualquer taxa, o artigo 130 vai dizer que são as taxas de prestação de serviços, como, por exemplo, a taxa de coleta de lixo relativa àquele imóvel, bem como as contribuições de melhoria. E o que são contribuições de melhoria? São aqueles tributos cobrados em face da valorização do imóvel, valorização essa que foi decorrente de uma obra pública. Então, apenas essas 3 espécies tributárias, impostos, as taxas de serviço, né? Se o artigo 130 está dizendo que é só as taxas de serviço, as taxas de fiscalização, as taxas de polícia são afastadas aqui da incidência desse artigo. Assim como as contribuições de melhoria é que serão envolvidas por essa situação de responsabilidade do adquirente de imóveis, né? A sucessão imobiliária. Então, eu coloquei aqui para vocês que os tributos envolvidos são os impostos, as taxas, e são as taxas de serviço, como as taxas de coleta de lixo, e as contribuições de melhoria é que serão transferidas da pessoa do contribuinte para o adquirente, né? O responsável tributário. Então, veja aqui esse exemplo de compra e venda de imóvel, né? Imagina aqui um imóvel que estava com uma dívida pendente de IPTU, de um imposto, não é isso? E houve a alienação desse imóvel com essa dívida pendente. Então, João adquiriu esse imóvel com um tributo pendente, com essa dívida pendente do IPTU. O que é que o artigo 130 está nos dizendo, né? João, a partir do momento em que ele adquire o imóvel com esse débito, ele se torna o responsável tributário pelo pagamento do crédito tributário referente ao IPTU. Tá certo, gente? Então, qual foi o evento sucessório aqui? A aquisição de imóveis. A partir da aquisição do imóvel, João se tornou o responsável tributário pelos tributos pendentes, que no caso foi o IPTU que não foi pago antes da alienação. Certo? Agora o fisco não irá perder esse tributo. Ele cobrará da pessoa do responsável. Certo, gente? Então é isso que acontece. Eu coloquei aqui, acho que eu repeti o slide. Mas vejam aqui uma informação importante. É que essa responsabilidade por sucessão, certo? Essa sucessão imobiliária, ela também se classifica como responsabilidade pessoal. E como responsabilidade pessoal, a gente verifica que João, né, ao adquirir esse imóvel, ele responderá sozinho por esse tributo pendente. Então vejam que João, embora não tenha dado causa ao IPTU, não tenha praticado o fato gerador do IPTU, já que esse fato gerador aconteceu antes da alienação, é João, como responsável tributário, que cumprirá sozinho essa obrigação. O fisco cobrará de João o cumprimento desse IPTU, o pagamento desse IPTU. E se trata de uma responsabilidade por transferência. Por que responsabilidade por transferência? Porque antes de João, existia um contribuinte do IPTU, né? A pessoa que deu causa ao fato gerador do IPTU, o antigo proprietário. Com a alienação, essa responsabilidade foi transferida para a pessoa de João, certo? Então, antes de João já existia um sujeito passivo, né, com relação a essa obrigação tributária. Tá, gente? Então, essa é a sucessão por imobiliária, mas vejam o seguinte, nem sempre o adquirente vai se tornar responsável tributário. Então, nem sempre aquela pessoa que adquire um bem imóvel, se esse imóvel tiver dívida tributária, nem sempre essa pessoa irá assumir esse débito, né? Assumir esse crédito tributário. Então, haverá algumas exceções a essa regra do artigo 130. E quando houver uma situação de exceção, essa responsabilidade, essa sucessão imobiliária, né, não irá acontecer. O adquirente do imóvel não se tornará responsável tributário. E a primeira situação de exceção está prevista na parte final do caput do artigo 130 do CTN.
E o que é que diz a parte final do artigo 130, né? Vai dizer que a responsabilidade tributária vai atingir a pessoa do adquirente, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Então, o artigo 130 vai dizer o seguinte: quando houver a transferência do imóvel, se houver prova nessa transferência de que todos os tributos relativos a esse imóvel já foram quitados, o adquirente, após a alienação, não poderá ser cobrado por qualquer tributo anterior a essa alienação, certo? Se ele conseguiu provar que não existia esse débito no momento da transferência do imóvel, após a transferência ele não poderá ser cobrado por qualquer outro tributo que surja, né, e cujo fato gerador seja anterior a essa alienação. E como é que se dá essa prova da quitação? Essa prova de quitação tributária, gente, se dá através de uma certidão negativa de débito tributário. Então, os entes políticos, né, União, Estado, Distrito Federal, já que eles estão ali no polo passivo, no polo ativo, melhor dizendo, da obrigação tributária, é eles que emitem essa certidão negativa do débito tributário. Então, se o adquirente obtém todas essas certidões negativas em cada ente, ele não poderá ser cobrado, após a alienação, por qualquer tributo anterior a essa alienação. Se a certidão é negativa, ela vai estar dizendo que naquele imóvel, naquela data, não existe nenhum débito tributário, não existe nenhum crédito tributário pendente. Nenhum tributo está pendente de pagamento. Então, se ele obteve essa certidão negativa, se aquele ente federativo, né, apresentou essa certidão, ele não poderá, depois da alienação, cobrar qualquer tributo anterior a esse período estabelecido nessa certidão. Lembrando que a transferência da propriedade de bem imóvel se dá com o registro do ato no cartório de registro de imóveis, não é isso, gente? Então, essa certidão, essa prova de quitação, ela deve ser apresentada, ela é exigida, inclusive, nesse ato de transferência de propriedade, ou seja, com o registro no cartório de registro de imóveis. Então, vejam, se o adquirente, no momento do registro da transferência, ele apresenta a certidão negativa de débito tributário, ele está provando que há a quitação de todos os tributos relativos àquele imóvel. Então, após o registro, ele não pode ser cobrado por qualquer tributo pendente anterior a essa alienação, a essa transferência, porque ele já provou que houve a quitação de todos os tributos. Olha aqui a parte final do artigo 130, né? Salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Então, no registro do ato, né, no registro da transferência, houve a prova da quitação através da apresentação da certidão negativa de débito tributário. Certo? Apresentados os comprovantes de quitação dos tributos, o adquirente não pode ser responsabilizado por obrigações porventura existentes. E aí eu pergunto a vocês, né? Já que ele não pode ser cobrado, e se após a expedição da certidão negativa, né, foi constituído um crédito tributário relativo ao período passado? E se justamente aconteceu o que eu falei, né? E se após a expedição dessa certidão negativa, quando o ente político, por exemplo, o município está dizendo que naquela data não existe tributo pendente, crédito tributário pendente de pagamento, se após essa expedição, no qual o ente político disse isso, posteriormente for constituído um crédito tributário relativo ao período anterior a essa certidão, será que o fisco poderá cobrar isso do adquirente, do imóvel? Então vejam um exemplo, né? Então imagine que João adquire um imóvel de Pedro, um bem imóvel. Então no dia 18/7/2019, João tem esse cuidado, né, de obter uma certidão negativa de débito de tributos municipais. Então ele vai lá na repartição municipal, atrás dessa certidão, e o município, né, expede essa certidão negativa. O município declara ali naquela certidão que não existe tributo municipal pendente de pagamento até aquela data. No dia seguinte, João, que está adquirindo o imóvel, né, vai fazer o registro dessa transferência lá no registro de imóveis. Então, há a transferência do imóvel a João através do registro de imóveis. Então, no dia 19/7,
vai haver, né, a formalização dessa transferência. Há o evento sucessório aqui. Então, a partir do dia 19, João se tornaria, né, o responsável tributário por qualquer tributo pendente e anterior a essa alienação. Como ele provou através da certidão negativa de débitos, que foi obtida no dia anterior, ele se livra dessa responsabilidade tributária, como a gente viu até agora. Então, imagine a situação que no dia 2 de agosto de 2019, após a transferência, houve a constituição de um crédito relativo a uma taxa municipal de coleta de lixo relativa ao ano anterior, né? Anterior a essa alienação e anterior à própria obtenção da certidão negativa. Então, o município expediu uma certidão negativa com um crédito pendente de uma taxa municipal, né, relativa ao ano de 2018. Houve um erro do próprio município. Então, o erro aqui, gente, foi do município. Se havia esse débito pendente da taxa municipal, o município não poderia ter expedido essa certidão negativa de débito tributário. Certo? E o que eu quero dizer para vocês é que João não será responsável pelo pagamento dessa coleta de lixo. Mesmo ele sendo o adquirente, ele não se tornará responsável tributário dessa taxa municipal de coleta de lixo que estava pendente, porque ele provou, através de uma certidão negativa, expedida pelo próprio município, que naquele momento da transferência não havia débito tributário pendente de pagamento. Então, se o município quiser receber essa taxa de coleta de lixo, ele vai atrás do contribuinte, certo? Que na época era o proprietário do imóvel. Mas cobrar de João, ele não poderá, tá certo? Porque João provou, através dessa certidão, que não havia qualquer pendência. Então, o município, se quiser receber essa coleta, vá atrás do alienante, vá atrás de Pedro, que na época era a pessoa do contribuinte. Ok, gente?